Pai Senhor, gente, olá, estamos começando mais um Café com Palavra e nessa noite iremos falar acerca da parábola do filho pródigo. Queremos partilhar essa palavra com você. Está em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir. Vamos ler a partir do 12 para entendermos melhor. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha, é importante nós entendermos aqui esta parábola. Até porque a parábola, ela reporta uma situação que já aconteceu, ou que está acontecendo, ou que irá acontecer, né? Então, Cristo usou essa parábola para falar com seus discípulos e ensinar, mas era algo muito usado pelos rabinos da sua época, né? Usava muito esses termos para contar uma história, para questionar alguma situação. Mas quando a gente traz para a nossa vida, o filho pródigo representa aquela pessoa que saiu do caminho do Senhor, né? Espiritualmente falando uma linguagem mais coloquial, linguagem mais voltada para a igreja. Alguém que saiu dos caminhos do Senhor, que se desviou dos caminhos do Senhor e que teve uma vida lá fora, uma vida desgovernada, né? E caiu em si e se arrepende e volta à casa do Pai. E o que acontece quando a gente sai da casa do Senhor? Muito de nós coloca na mente que não há mais jeito, né? Porque quando a gente peca, se afasta do Senhor, a nossa mente, a nossa forma de pensar, de se comportar, geralmente já toma outro rumo. As pessoas que se afastam de Deus, elas pensam que Deus já não se importa mais com elas, que para elas não tem mais jeito. E um dia eu acredito que essa mensagem vai falar com alguém, porque um dia também eu fui filho pródigo. Um dia eu saí da presença do Senhor e eu tinha esse pensamento de que para mim não tinha mais jeito, que eu tinha abandonado o Senhor. Mas o texto nos diz que o pai, quando vê o filho de longe, se alegra, né? Manda trazer vestes novas, coloca um anel no seu dedo, manda matar um boi gordo, né? Para se alegrar com seus amigos, porque o seu filho estava retornando para casa. E assim é Deus. Quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Então, a parábola do filho pródigo, nós podemos fazer uma analogia, fazer uma comparação. Representa o servo do Senhor que se afastou e por algum motivo, mas se arrependeu e voltou. E o Senhor o recebeu de braços abertos. Então, queridos, é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Esses dias eu tenho recebido muitas perguntas a respeito, né, da parábola do filho pródigo, a respeito da parábola das 10 virgens. Muita gente querendo saber, porque tem muita gente no nosso meio que ainda não entende a palavra de Deus. As pessoas que leem, vão ao culto, mas não tem aquele entendimento da palavra, e é importante nós termos esse discernimento do que é a palavra do Senhor. Então, pessoal, aí na parábola do filho pródigo tem a parte da alegria do pai, né? Que ele se alegra que o filho voltou, mas essa alegria incomoda o seu filho mais velho, porque o filho mais velho se sente injustiçado pelo fato dele estar ali com o pai todos os dias, trabalhando, cuidando, e não ter abandonado a casa do pai no seu entendimento. Mas o pai se alegra porque o seu filho, qual pai que vai ver um filho perdido, fora de casa, sujo, mal vestido, e vai se sentir feliz, né? Quando seu filho retorna para casa, o seu pai sente a alegria. Então, trazendo para a igreja, quando alguém se afasta do Senhor, que anda perambulando pelo mundo aí sujo, quando a gente fala de sujeira, a sujeira do pecado que nos afasta de Deus, que cheira mal as narinas do Senhor, quando essa pessoa se arrepende e volta, o Senhor se alegra.
E é muito comum nós vermos os filhos mais velhos, que são aqueles cristãos que estão na igreja, já fazem um tempo, se incomodarem, falar, poxa, o cara chegou agora, saiu, bagunçou, e chegou agora, está tendo oportunidades, os irmãos estão festejando, mas olha, para Deus, uma alma tem muito valor. Então, aí é a importância de nós entendermos o que a palavra quer dizer. Com esta parábola, Cristo está reportando para a igreja que uma alma tem muito valor, por mais que alguém se afaste dos caminhos do Senhor, que trilhe outros caminhos, que se enveredam por coisas que não agradam a Deus, mas mesmo assim Deus os ama. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. E quando o pecador se arrepende, isso alegra o coração de Deus. E nós, como os filhos do Senhor, devemos nos alegrarmos também e termos paciência uns para com os outros, porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 4: quem sois vós para julgar o servo alheio? Né? Então, nós não temos essa prerrogativa de estarmos julgando alguém porque saiu, se afastou. Não, pelo contrário, precisamos nos alegrar quando alguém retorna à casa do Senhor, alguém retorna para ouvir, por mais que a pessoa não se converta naquele dia, mas só do fato dela estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, sendo ministrada, é motivo para nós estarmos alegres, nós estarmos felizes. E isto, queridos, precisa acontecer com muita frequência na igreja. A igreja do século XXI precisa acordar para esse detalhe de se alegrar quando um pecador se arrepende, se alegrar de ver alguém buscando o Senhor, que muitas das vezes nós criticamos, né? Nós criticamos, falamos, fulano de tal ali tá um pé na igreja, um pé no mundo, mas você nunca sabe o que se passa por dentro de cada um, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, é um Deus zeloso, é um Deus que conhece o coração do homem. Às vezes o sujeito não tem força para permanecer, mas o seu coração ali é desejoso da palavra, né? A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, tá? Então o Senhor, Ele tem o seu projeto para resgatar o seu povo. Eu acredito assim, que no momento oportuno o Senhor irá levantar os seus filhos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão sem força, que precisam estarem diante do Senhor. Eu creio que Deus usará de misericórdia e usará pessoas para irem até essas pessoas e trazerem elas de volta à casa do Senhor. Então nós temos duas situações também: a situação do filho pródigo que saiu da casa do pai, tá bom? Se arrepende e volta, porque tomou uma decisão prematura, uma decisão precipitada de sair da casa do pai. Então, queridos, a gente precisa entender que, como servo do Senhor, também temos a obrigação de amar e suportar a fraqueza dos outros, né? Não nos colocarmos como um filho mais velho, né? Falar, esse daí saiu da presença, saiu da casa do Senhor, não é digno de voltar. O filho pródigo nos dá uma lição, porque ele reconhece que pecou, que errou, se arrepende, volta à casa do pai e pede perdão. Ele diz: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Então ele tem umbridade para reconhecer que pecou, que errou e que não era digno de ser colocado ali no meio dos outros irmãos. Mas essa sua sinceridade e esse arrependimento move o coração do pai, a ponto de o pai se alegrar e abraçá-lo, beijá-lo e introduzir de novo, colocar aliança, sandália nos pés, roupa nova,
e matar um bezerro cevado, que significa que é um bezerro gordo, um boi gordo, como você entenda, querer entender. É importante que Deus não desiste de nós. Então quero falar para você que está do outro lado, se essa palavra ela fala contigo, se você é um filho pródigo, alguém que um dia já esteve na casa do Pai e por algum motivo no seu qual você saiu, volte, meu amado, mas volte com pressa. Procure o Senhor, procure a igreja, procure uma igreja para você congregar, para você servir o Senhor. E você que é o filho mais velho, que está na igreja, que está na casa do Pai, quando o filho pródigo chegar, abrace ele, apoie, receba, porque ele precisa deste apoio. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas se afastam do Senhor e elas até tentam se firmarem, mas quando elas chegam na igreja, o olhar de julgamento dos irmãos, o olhar crítico de muitos irmãos, afasta a pessoa de vez, mata a pessoa de vez e faz com que a pessoa volte para o mundo. Nós precisamos mudar esse nosso comportamento de acusação. Nós precisamos ter um coração solícito e nos colocar no lugar do outro e pedir a Deus misericórdia pelas nossas almas, por nós mesmos, porque ninguém está isento de pecar, de se afastar do Senhor. Mas todas as vezes que o homem busca Deus, o encontrará. Então, resumindo essa parábola, irmãos, de forma bem simples, raciocínio bem simples aqui, até porque a palavra de Deus ela é tão rica que não precisa de muita coisa para nós entendermos. Precisamos que o Espírito Santo nos dê a direção. É que eu quero falar para você, para as pessoas que estão afastadas do Evangelho, estão afastadas de Cristo, volte hoje. Não importa o seu pecado, pastor, eu pequei, não importa, volte para o Senhor. Eu estou machucado, volte para o Senhor. Faz um tempo que eu não sinto a presença de Deus, eu até tento, mas não consigo, volte para o Senhor. Eu estou bebendo, estou fumando, volte para o Senhor. Aleluia. Porque quando você voltar, Ele fará a obra na sua vida, colocará vestes novas, aliança no dedo, sapato nos pés e te colocará para dentro. E nunca mais você sairá da presença do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa. Uma ótima noite. Fique na paz do Senhor.